Bom dia, irmãos. Nós estamos estudando Atos 15, 22 a 29. Esse é o texto que nós começamos a estudar há algum tempo. E hoje nós vamos terminar olhando para uma carta que é transcrita aqui no texto de Lucas. Uma carta, um documento que foi enviado da igreja de Jerusalém para a igreja de Antioquia e as demais igrejas da Síria e da Cilícia. Os irmãos têm aí o esboço desse trechinho, é um esboço simples. Esse esboço mostra duas medidas tomadas pela igreja de Jerusalém para restaurar a verdade e a paz no coração dos crentes gentios. Os irmãos sabem qual foi o problema enfrentado pela igreja de Antioquia. Nós aprendemos estudando Atos 15 que algumas pessoas saíram de Jerusalém sem ter nenhuma autorização dos líderes ou da igreja e foram até a região de Antioquia, da Síria, e especificamente na cidade de Antioquia, e começaram a propagar um evangelho diferente. Eles, sendo crentes de Jerusalém, eles tinham sido fortemente influenciados pelo judaísmo, é claro. Jerusalém era a capital intelectual, religiosa do judaísmo. E eles, tendo se convertido ali, eles não tinham tido ainda uma compreensão clara do papel da lei mosaica dentro da igreja. Não tinham obtido uma compreensão clara. Na cabeça deles, o cristianismo era uma espécie de judaísmo, só isso. Uma espécie de judaísmo que havia reconhecido em Jesus de Nazaré o Messias. No mais, tudo continuava igual na cabeça deles. A única diferença era essa. Olha, nós continuamos com o judaísmo, com uma diferença. Nós cremos que o Messias já chegou. As outras coisas continuam iguais. E criam então que era necessário, para que alguém participasse desse judaísmo com o seu messianismo realizado, eles criam que ainda era necessária a circuncisão e a guarda da lei. Inclusive os aspectos cerimoniais da lei. Tudo que a lei exigia. Então, eles foram até Antioquia, onde muitos gentios, ou seja, não judeus, haviam se convertido ao cristianismo, e começaram a dizer, olha, se vocês não forem circuncidados e não guardarem a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Isso gerou uma confusão enorme entre os crentes de Antioquia, porque eles tinham aprendido que a salvação era pela fé somente. E eles estavam certos. Eles tinham sido instruídos por Paulo e Barnabé, que inclusive tinham acabado de chegar de uma viagem missionária, pregando isso, dizendo às pessoas todas, olha, para que vocês sejam salvos, é necessário que vocês creiam em Jesus Cristo como seu Salvador. E isso basta. Esse é o Evangelho. É por isso que o nome é Evangelho. Evangelho significa uma boa notícia, uma boa mensagem, uma mensagem boa. E qual é a boa mensagem? Eu não preciso fazer a minha parte para ir para o céu, como as pessoas em geral acreditam. As pessoas vivem assim, tentando ir para o céu por seus esforços próprios. E isso é péssimo, porque elas não conseguem atingir o padrão divino. Deus é perfeito, a sua justiça é perfeita. Ninguém consegue atingir o padrão divino de perfeição moral. Então, o Evangelho é uma boa notícia por causa disso. Ele diz, olha, parem com isso. Parem de lutar para ir para o céu. Não façam isso. Jesus fez tudo por vocês. E não somente foi um homem justo, mas ele pagou o preço dos seus pecados. Ele sofreu
as consequências dos pecados de vocês. De maneira que vocês não podem remover os seus próprios pecados. Mas se vocês crerem nele, Deus estabeleceu isso, que se vocês crerem nele e no seu sacrifício na cruz do Calvário, os seus pecados são removidos. E vocês são salvos sem ter que fazer nada. Porque ele fez tudo, inclusive pagou pelos pecados de vocês. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova. E os crentes de Antioquia ficaram então confusos, porque receberam lá missionários estranhos, missionários falsos, dizendo que não, que era necessário ser circuncidado e guardar a lei. Era um outro evangelho. O apóstolo Paulo mais tarde chama isso de um outro evangelho que merece ser considerado maldito, anátema, algo que não vem de Deus. E a igreja então se reuniu no primeiro concílio eclesiástico da história da igreja, que é registrado em Atos 15. Então, Atos 15 é um momento muito importante na história da igreja cristã, porque registra o primeiro concílio eclesiástico reunido para tratar ali de uma questão teológica séria. A questão era a seguinte: para que o gentio seja salvo, ele tem que virar judeu? Ele tem que ser um prosélito judeu para ser salvo? Essa era a questão. Nós, hoje em dia, nem tomamos conhecimento disso porque a nossa realidade é outra. Nós não enfrentamos mais esse problema. Nós sabemos que ninguém precisa se tornar prosélito judeu para ir para o céu, ou para entrar para a igreja. Mas naqueles dias, essa questão era crucial, que havia uma grande barreira naqueles dias entre os judeus e gentios. Os gentios não se misturavam com os judeus e vice-versa. Então, os judeus pensavam, para que os gentios sejam recepcionados na nova sinagoga, que é a igreja, eles têm que virar judeus. E só tem um jeito, por meio da circuncisão. Não tem outro jeito. E guardar a lei. Então isso trouxe muita confusão, o concílio se reuniu, nós já estudamos o concílio. Já vimos, já estudamos a reunião, os debates todos, o parecer de Tiago, que era o pastor principal de Jerusalém, e que deu ali o seu parecer, um parecer decisivo para resolver a questão. Tudo isso nós já vimos. E então, tendo terminado as discussões e tomado suas decisões, eles tomaram duas medidas. Primeiro, enviar uma comitiva bem preparada para Antioquia, e já estudamos esse ponto, versículo 22, nós estudamos na semana passada, não, retrasada, né? Nós estudamos esse versículo 22 mostrando o envio de uma comitiva bem preparada para a cidade de Antioquia, e hoje nós vamos ver esse ponto 2 aqui, o envio de uma carta elucidativa, uma carta que explicava as decisões do concílio. Vamos ver essa carta hoje. Aí na semana que vem, nós vamos olhar para a sequência dos acontecimentos, porque aí nós já saímos de Jerusalém e vamos chegar em Antioquia. Aí as lentes de Lucas param de focalizar Jerusalém e começam a focalizar Antioquia, como foi a recepção da carta por parte dos irmãos de Antioquia. Então chegaram lá esses homens enviados, a comitiva chegou lá, a carta chegou lá. O que aconteceu então quando eles receberam essa carta? Então nós vamos ver essa sequência aí, ainda no capítulo 15 de Atos. Depois o capítulo 15 de Atos termina. Muito bem, então vamos ler o texto. Diz assim, Atos 15, 22 a 29, diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros,
com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. E aí termina a carta. Nós já olhamos, como eu disse, o versículo 22, já estudamos esse versículo, e agora vamos ver a carta. Veja aí o item 2, o envio de uma carta elucidativa, uma carta que esclarece as coisas. Veja aí no comecinho, vamos olhar cada versículo, porque essa carta é dividida, é uma carta formal. E uma carta formal, ela tem certas características específicas. É interessante observar que essa carta, ela foi escrita no estilo, no modelo típico das cartas greco-romanas. Agora, quem escreveu a carta não foram gentios, não foram gregos ou romanos. Quem escreveu a carta foram judeus. Mas eles adotaram o estilo greco-romano. Eles adotaram esse estilo porque queriam ser o mais claros possível para transmitir a verdade às pessoas de outra cultura. Então, por isso adotaram esse modelo. Então, vejam aí, em Atos 15, versículo 22, vejam aí como começa a carta. Começa com uma saudação, e a saudação, ela envolve alguns elementos. Olha como começa. Escrevendo por mão deles, e aí vem a carta. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros. O que nós temos aqui? Nós temos aqui os remetentes. Notem, eles colocaram esses remetentes sendo os líderes da igreja. Por que eles fizeram isso? Porque eles colocaram os apóstolos e os presbíteros como os remetentes. Porque eles queriam mostrar que as decisões que foram tomadas na carta tinham caráter oficial. Era diferente do que tinham feito os missionários falsos que foram para Antioquia, pregaram um evangelho diferente. Eles foram sem autorização de ninguém. Mas essa carta não. Essa carta tem um caráter oficial. Os líderes ali da igreja são os remetentes dessa carta. Então eles começam a carta com esse cabeçalho. O cabeçalho está aí no versículo 23, começando assim. Os apóstolos, como os presbíteros, enfim, eles são os remetentes dessa carta. Eles se chamam de irmãos. Isso tem um valor importante, já vamos ver por quê. Veja a sequência, porque agora vem o segundo elemento dessa saudação. Então o texto diz, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios. Aqui o texto continua falando em Antioquia, Síria e Cilícia. Aqui nós temos os destinatários. Então a carta segue um padrãozinho. É um padrãozinho formal. Primeiro cita os remetentes, depois os destinatários. E os destinatários, é interessante o que eles fazem. Eles chamam os destinatários de irmãos de entre os gentios. Irmãos, o que nós temos aqui é um salto gigantesco no conceito de igreja daqueles homens. Porque ao dizer isso, ao chamar os gentios de irmãos, eles mostraram uma compreensão que judeu nenhum tinha. Que judeu chamava um gentio de irmão naqueles dias? Irmãos, nenhum. Havia uma barreira gigantesca entre eles. No livro de Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala de uma grande barreira que existia entre os dois povos, entre os judeus e os gentios. Uma barreira intransponível, não havia comunhão nenhuma entre eles. E aqui, os judeus de Jerusalém, na pessoa dos seus líderes, apóstolos e profetas, eles chamam os gentios de Antioquia de irmãos. Eles entenderam claramente, só de dizerem isso,
Eles entenderam claramente que as barreiras haviam desabado. Não existia mais distinção racial na igreja, não existiria mais distinções raciais. Tinham surgido momentaneamente, mas deveriam ser imediatamente destruídas. Estavam dizendo, olha, nós somos judeus, vocês são gentios em Antioquia, mas nós somos crentes. Então não há distinção entre nós. Nós somos todos irmãos por meio da fé em Cristo. Então há nessa carta, já logo no cabeçalho da carta, logo no comecinho da carta, já há um grande salto teológico, um imenso salto teológico. Eles estão dizendo, nós não reconhecemos nenhuma diferença, nenhuma distinção entre vocês, que são de outras etnias, e nós. Porque em Cristo nós somos unidos, colocados numa mesma família e somos irmãos. Tudo isso é dito por essa expressão, aos irmãos de entre os gentios. Irmãos, essa frase é revolucionária para aqueles dias. Para nós, é uma frase apenas na carta aqui. Mas naqueles dias, essa frase é simplesmente revolucionária. Eles entenderam. Nós somos da mesma fé, somos da mesma família, somos da mesma casa, nós somos irmãos. Uma grande vitória do concílio aqui. Uma grande vitória do concílio, que depois do testemunho dos apóstolos e da reflexão dos pastores, reconheceram essa realidade. Na igreja não há distinções raciais, não há distinção de qualquer natureza. Em Cristo, todos somos irmãos, fazemos parte de uma mesma família, não pode haver rejeição de ninguém, não pode haver desprezo de ninguém um contra o outro, essas coisas devem desaparecer na igreja, barreiras devem desaparecer na igreja, barreiras sociais, étnicas, culturais, tudo isso deve desaparecer nas igrejas. Nós devemos desfrutar da realidade de uma só família que somos em Cristo. O texto mencionando os destinatários fala que os gentios eram de Antioquia, Síria e Cilícia. O texto menciona isso. Na realidade, pelo que percebemos aqui, os falsos mestres trouxeram agitação não só para a cidade de Antioquia, mas para toda a região da Síria e da Cilícia. E pelo que nós vemos aqui nesse texto, na menção dos destinatários, havia igrejas, não só em Antioquia. Havia igrejas também espalhadas por outras cidades da Síria e da Cilícia. Então isso para nós é uma novidade. Isso não tinha sido dito ainda. Como surgiram essas igrejas? Como elas apareceram nessa região? Vamos ver a região no mapa? Aí no mapa dá para ver, dá para exibir aí, vamos mostrar agora. Esse mapa é meio clarinho, mas dá para ter uma ideia. Mostra aí a Síria e a Cilícia nesse seu cursor. Não, ô louco, que isso? Haja Síria e Cilícia. Então, estão vendo a Síria ali? Ali a Síria, ali. Essa região da Síria. E um pouquinho mais para cima, a Cilícia. Mais para cima um pouquinho, onde está escrito Adana, ali, aí a região da Cilícia. Então emendava tudo isso, essa região é a Cilícia, aí a Turquia é o sudeste da Turquia. Circula aí a região de Adana, por favor, para as pessoas que não estão enxergando o nome possam ver. Isso aí. Vai circulando, vai circulando. Isso, fica circulando aí, isso, fazendo assim. Isso, aí. Não para, fica aí. Aí a Cilícia. Aí é onde estava a cidade de Tarso, onde Paulo nasceu e viveu. Tarso, aí nesse lugar aí. E a Síria, pode circular a Síria aqui mais para baixo, não precisa ir tão longe assim. Pode emendar com a Cilícia e virando aí também. Vai girando aí. Não, é assim. Nossa, isso aí é a Síria. Isso, mais para cá. Não, é a Cilícia. Vai na Síria. Aí, isso, pronto. Vai girando aí, isso. Gira, vai girando aí. Então, aí é a Síria. Então você tem a Síria e a Cilícia. É uma região grande ou pequena?
uma grande região. E Antioquia ficava na Síria. O nome de Antioquia hoje é Antáquia. E aparece ali, está bem pequenininho, dá para ver. Coloca o cursor em cima de Antáquia. Isso aí, isso aí. Aí Antáquia, aí. Aí onde era Antioquia, mudou o nome para Antáquia. Então essa era a cidade principal, a capital dessa grande província. Essa grande província, então, era formada pela Síria e pela Cilícia. A carta foi mandada especialmente para Antioquia, mas o alvo maior eram as igrejas da Síria e da Cilícia, que já foram mostradas aí. Deixa o mapa aí um pouquinho, pode diminuir um pouquinho o mapa, pode diminuir. Isso, diminui mais, pode diminuir mais. Isso assim. Os irmãos veem aí, a Turquia, né? A Turquia, Israel, ali tem o Egito, lá embaixo. Essa é a região que foi mostrada, é ali no centrinho ali, é ali a região para onde a carta foi enviada. Síria e Cilícia. Agora a pergunta fica, mas como que o evangelho chegou, por exemplo, na Cilícia? Nós sabemos que ele chegou na Síria, o livro de Atos fala dele chegando em Antioquia, que fica na Síria. Mas como ele chegou na Cilícia? Nós não temos a menor ideia de como ele chegou na Cilícia. Pode ser, se os irmãos olharem, é uma suposição. Se os irmãos olharem o livro de Atos, no capítulo 9, virem as páginas da Bíblia, cheguem no capítulo 9. Vejam aí o versículo 28 que acontece. No versículo 28 de Atos. Então nós podemos supor algo a partir daqui. O que aconteceu? Paulo estava em Jerusalém pregando. E ele foi perseguido e teve que fugir. E vejam para onde ele foi. Atos 9, 28 a 30. Estava com eles em Jerusalém, Paulo estava com eles em Jerusalém, com os crentes em Jerusalém, entrando e saindo, ou seja, aqui significa que ele andava livremente em Jerusalém, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, eram judeus de fala grega, os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Então os judeus de fala grega começaram a fazer complôs e armadilhas para tentar matar o apóstolo Paulo. Então Jerusalém se tornou um lugar muito perigoso para ele. O que aconteceu então? Vejam. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia. Em Cesareia havia um porto. Levaram então o apóstolo Paulo para Cesareia, um pouco mais ao norte de Jerusalém, e dali o enviaram para Tarso. Tarso ficava onde? Na Cilícia. Então ele foi para Tarso e sumiu. E nós não encontramos mais o apóstolo Paulo. No capítulo 9 ele desaparece. Você vira as páginas da Bíblia, você chega no capítulo 10, o apóstolo Paulo não aparece. Ele está sumido. O que ele está fazendo em Tarso? Não sabemos. Ele está em Tarso. Ele pregava em Jerusalém. Será que ele estava pregando em Tarso? É bem provável. Ele tinha parentes em Tarso. Então, certamente, ele começou a pregar lá também. Ele não parava de pregar. Quando ele se converteu, em que cidade ele se converteu? Damasco. O que ele fez em Damasco assim que se converteu? Começou a pregar. Então, ele era uma máquina de pregação. O apóstolo Paulo não parava de pregar. Ele se converteu, já começou a pregar em Damasco. Teve que fugir de Damasco. Por uma janela na muralha. Teve que fugir porque queriam matá-lo. Deve ser um pregador que causava muito rancor nas pessoas. E ele fugiu então de Damasco, foi para Jerusalém. Lá em Jerusalém também foi perseguido, teve que fugir para Tarso. E sumiu. Não temos informações sobre como foi a vida dele em Tarso. O texto de Atos não diz nada sobre o que ele fez em Tarso. Olha o que acontece. Nós continuamos virando as páginas da Bíblia, chegamos no capítulo 11 de Atos. E quando chegamos no capítulo 11, nós chegamos no versículo 25, e veja o que acontece no versículo 25. Nós aprendemos que o evangelho chegou em Antioquia e Barnabé foi enviado para lá. Quando Barnabé chegou em Antioquia para verificar o que tinha acontecido, ele ficou impressionado com a obra de Deus naquela cidade. Aí ele pensou, eu tenho que buscar ajuda para ensinar esse povo, essa multidão de novos convertidos. Veja então o que ele fez. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso,
à procura de Saulo. Agora Saulo aparece de novo. Quando Barnabé chegou em Antioquia e percebeu aquela multidão de novos convertidos, e ele tendo que ensinar aquele povo, ele disse, eu preciso de ajuda. Em quem ele pensou então? Em Saulo, que estava na Cilícia, não era tão longe. Estava na Cilícia, mais para cima, como nós vimos no mapa agora há pouco. Aí ele falou, eu vou buscar esse homem. E aí então Barnabé foi até Tarso, trouxe o apóstolo Paulo para Antioquia, e aí Paulo aparece de novo na história. Mas o que ele fez em Tarso, na Cilícia, durante esse tempo todo, nós não sabemos. Talvez agora na carta que estamos estudando, nós tenhamos uma dica. Porque havia igrejas na Cilícia. A carta foi enviada para os irmãos, inclusive da Cilícia. Como será que eles surgiram lá? Como surgiram convertidos na Cilícia? É bem possível que eram convertidos do apóstolo Paulo. É bem possível. A Bíblia diz isso? Não, não diz. É uma conclusão plausível? É. Por quê? Porque Paulo estava em Tarso, na Cilícia, e ele era um pregador incansável. Não parava de pregar. Então é bem provável que essa hipótese seja correta. Os crentes da Cilícia surgiram ali por causa do ministério do apóstolo Paulo. Muito bem. Notem então a saudação aí no versículo 23. Tem esse formato. E esse formato tem por propósito se adequar aos aspectos culturais dos gentios. A carta tem esse estilo, o estilo greco-romano. Menciona então os remetentes, depois os destinatários e no final termina dizendo saudações. Aqui termina a saudação propriamente dita, o cabeçalho da carta. Saudações. Saudações significa, aqui a palavra, ela tem um sentido de alegria. É como se eles dissessem, olha, esperamos que esta carta os encontre gozando de plena alegria. Eu não sei, os irmãos mais jovens não vão lembrar disso, mas no Brasil, no passado, as cartas tinham um caráter todo formal também. Quando eu ia escrever cartas para a minha avó falava para mim, Marcos, você pode escrever uma carta, eu dito para você? Na época não tinha e-mail, isso não existia. Então nós escrevíamos cartas. Então eu falava, ok, nas escolas, inclusive, os professores ensinavam como escrever cartas. Eles explicavam o que é destinatário, o que é remetente, como escrever uma carta, o cabeçalho da carta. Então tinha toda uma formalidade. Então colocávamos ali São Paulo, dia tal, de tal, do mês tal, ano tal. E aí começava assim, prezado fulano. Sempre assim, prezado fulano. E aí tinha vários formatos de você começar. Alguns começavam assim, venho por estas mal traçadas linhas. Isso era bonito na época. Era a maneira bonita, formal de escrever. Venho por estas mal traçadas linhas. E aí prosseguia ali e apresentava então os motivos ali, as comunicações que eram feitas. E no final havia uma saudação, uma despedida. E a pessoa então assinava. E uma das formas também muito comuns naqueles dias era começar a carta dizendo assim, espero que esta vos encontre desfrutando de plena paz e alegria. Começava assim. Os mais velhos lembram disso, não lembram? Você lembra, Júlio? Não, né? Eu sei que você cansou de escrever isso. Mas era assim. Era desse jeito. Espero que esta vos encontre desfrutando de plena saúde. Eu já até sabia. A minha avó mandava várias cartas. Então, quando eu ia começar, pronto, vó, pode falar. Ela falava, você já sabe. Você já sabe como começa. Aí, tá certo. Então, escrevia lá. Venho por essas mal traçadas linhas. Ou então... espero que esta vos encontre gozando de plena alegria, felicidade e tudo mais. E aí prosseguia o texto. Aqui nós temos algo semelhante. Quando eles dizem saudações, o sentido aqui é, olha, nós esperamos que vocês estejam desfrutando de saúde.
e de alegria. Especialmente alegria é a palavra presente aqui. Então é uma carta muito bonitinha, essa carta aqui. É uma carta muito formal, não é mensagem de WhatsApp, isso aqui. Em que as pessoas nem sabem escrever direito, não tem vírgula, não tem nada. Não, aqui é uma carta bem elaborada, com um formato específico, com uma estrutura bem feitinha. Então eles são muito caprichosos. O que é bonito ver nos crentes da antiguidade é o esmero. Os crentes da antiguidade eram muito esmerados no que eles faziam. Eles faziam tudo muito bonito, tudo era lindo. Eles caprichavam no que iam fazer. E nós encontramos isso aqui. Os judeus da época em Jerusalém fizeram isso. Eles pensaram, eles são gentios. Vamos então pegar um modelo de carta que seja típico dos gentios, para que possamos transmitir as coisas a eles de modo familiar, de uma maneira que seja familiar a eles, e eles possam compreender. E não somente isso, vamos fazer uma carta bonita, bem estruturada, formal, bem feita, esmerada, para enviar para os nossos irmãos. Isso é muito lindo no cristianismo nos seus primórdios. Nada era feito de qualquer jeito, nada era feito às pressas e com relaxo, não. Tudo muito bonito e caprichado. Quando nós vemos os hinos antigos, hinos que eram compostos pelos cristãos da antiguidade, inclusive no Novo Testamento existem transcrições de certos hinos. Geralmente os hinos da igreja primitiva, da época do Novo Testamento, que nós encontramos indícios deles, nos escritos de Paulo especialmente, esses hinos eram hinos cristológicos. Na sua maioria, hinos cristológicos, que exaltavam a Cristo. E eram hinos extremamente bem escritos e elaborados. Não eram hinos feios, não eram letras vazias, não eram repetições cansativas, ali o tempo todo batendo na sua cabeça, não. Eram composições bem feitas, caprichadas, bonitas. Assim era a marca do cristianismo antigo. Nós temos que resgatar essas coisas. O cristianismo prima pelo esmero, pela beleza. É assim a nossa fé. A nossa fé não é uma fé relaxada, não é uma fé largada, que as pessoas vivem de qualquer jeito e fazem as coisas de qualquer jeito, não. No cristianismo, as práticas dos cristãos são todas feitas com beleza, com esmero, com cuidado e com zelo. Nós temos que resgatar isso. Isso se perdeu. Muito bem. Nós temos então aqui no versículo 23 o cabeçalho da carta. O que vem agora então? Agora vem o versículo 24, 25 e 26. O que nós temos nos versículos 24, 25 e 26? Nós temos uma sentença muito longa. É uma sentença enorme. Versículos 24, 25 e 26 não tem ponto. Só vírgula. É uma sentença cumprida. Olhem aí. Não é? No português resgatamos isso aí. 24, 25 e 26 não tem ponto. Tem vírgulas aí, mas é uma sentença só, cumprida. Por que essa sentença é assim? Por quê? Essa sentença é assim porque as cartas formais do estilo greco-romano tinham essa marca. Sentenças cumpridas. Então até isso eles fizeram questão de transpor aqui para a carta. Uma sentença longa. Eles estão levando a sério a forma da carta. Eles querem que seja uma carta no estilo greco-romano. Estão levando isso muito a sério. Por isso essa sentença é tão longa, que só termina no versículo 26. Vamos então ver, porque aí eles expõem no versículo 24 o problema. Começa a longa sentença formal, no estilo greco-romano, e eles vão expor então o problema. O problema é exposto no versículo 24, na primeira parte da sentença. Olha o que eles dizem. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Esse é o problema que eles expõem aqui. Nós sabemos do que aconteceu. Eles são inconformados na carta. Eles mostram inconformismo. Eles dizem, sabemos que alguns
saíram de entre nós sem nenhuma autorização. Que história é essa? Como eles puderam fazer isso? A carta mostra esse inconformismo. E é interessante isso, essa demonstração de inconformismo, porque isso mostra o que se espera de um cristianismo sério. Num cristianismo sério, cada um não faz o que dá na telha. Não é assim. Nós aprendemos isso aqui num texto como esse. Eu não posso simplesmente dar na telha de fazer alguma coisa e fazer. Eu vou abrir uma congregação, vou lá e abro. Ei. Não é assim que funciona o cristianismo estabelecido no livro de Atos. Não é desse jeito. Não é cada um fazendo o que quer. É por isso que surgiram as seitas. Por que as seitas surgiram? Porque um maluco teve uma revelação qualquer e achou que devia fazer isto ou aquilo. Sem responder a ninguém. Sem prestar contas a ninguém. E fundou lá seu movimento malucado. E saiu por aí dizendo bobagem. E gerou esse caos todo. Então, o cristianismo neotestamentário, a eclesiologia neotestamentária não permite isso. Ela mostra o seguinte, olha, é necessário que haja uma igreja estabelecida ali por crentes, pessoas realmente convertidas. Essa igreja escolherá seus líderes. Esses líderes serão escolhidos. Nós aprendemos no capítulo 14, por meio do voto. Então temos ali uma igreja formalmente estabelecida. Essa igreja formalmente estabelecida, com os crentes ali e com uma liderança eleita por ela, essa igreja é dotada de autoridade. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que conversar com esses líderes, com essa igreja. Olha, eu gostaria de ser um missionário. Eu quero ser um missionário. Eu quero pregar em tal região. E eu preciso do apoio de vocês. Então essa igreja e esses líderes vão analisar a questão. E analisando a questão, tomarão suas decisões. Mas é assim que as coisas devem funcionar. De acordo com o que nós aprendemos nessa carta. Os líderes aqui e a igreja de Jerusalém estão assustados. Dizendo, como pôde isso acontecer? Esses homens saíram do nosso meio. Eram aqui da nossa igreja. E foram aí para Antioquia. E pregaram aí, ensinaram coisas sem a nossa autorização. Isso não tem cabimento. É diferente desta carta. Esta carta é enviada por nós, aprovada pela igreja, assinada pelos líderes. É uma carta oficial. Eles não. Eles foram aí, sem nossa autorização, e começaram a pregar coisas das quais nós discordamos. E por isso virou esse caos completo que está estabelecido em Antioquia. O que aconteceu em Antioquia por causa dessa atitude irresponsável, dessa atitude insubmissa desses homens, que agiram por conta própria, sem autorização de ninguém. Numa prática de cristianismo que não pode acontecer. Não pode ser assim. O Novo Testamento não autoriza os crentes a agirem assim, com total independência, de acordo com o que dá na telha. Não é desse jeito que funciona o cristianismo. Então, eles mostram isso, eles revelam esse inconformismo e eles falam sobre o resultado disso. O que eles fizeram? O texto diz, vos tem perturbado com palavras. É interessante, perturbar aqui é um verbo que eles usam aqui na língua grega. Significa que eles causaram confusão, tumulto e agitação no coração das pessoas. Eles só causaram agitação, só tumulto no coração deles, só. Não acrescentaram nada, só geraram confusão, só isso. É curioso notar que mais tarde, alguns falam que foi antes, outros falam que foi depois. Mas é interessante observar que na Galácia, na região da Galácia, onde Paulo pregou durante a sua primeira viagem missionária, que nós já estudamos, em Atos 13 e 14, na Galácia também aconteceu o mesmo. Alguns líderes judaizantes foram para lá e pregaram não para uma igreja só, mas pregaram para as igrejas todas da Galácia. E fizeram a mesma coisa. Disseram, olha, é necessário se submeter à circuncisão e guardar a lei mosaica para ir para o céu. E o apóstolo Paulo teve que escrever a carta aos Gálatas para corrigir isso. E ele usa um verbo semelhante, na verdade o mesmo verbo ele usa quando escreve aos Gálatas. Vejam Gálatas 1. Gálatas 1. Vejam como Paulo se refere ao trabalho dessas pessoas. Em Gálatas 1.
Há uma discussão. Gálatas foi escrito antes do concílio ou depois do concílio? Eu acho que Gálatas foi escrita antes do concílio. Outros dizem que foi depois. E assim há essa discussão aí. Mas isso é irrelevante aqui. Gálatas 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. É o mesmo verbo. Quando você prega o evangelho falso, o que você gera? Perturbação, agitação, confusão. É o que você gera quando prega o evangelho falso. Vejam também aí em Gálatas, o capítulo 5, no versículo 10. Ele fala assim, o apóstolo Paulo: confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba. Ou seja, havia um homem lá. Havia um homem visitando as igrejas da Galácia, perturbando. E como ele perturbava? Tocava funk durante o culto lá fora? Não. Era muito pior. Como ele perturbava? Ele ensinava mentiras. Ensinava que para ser salvo tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer a sua parte. Tem que se esforçar. Tem que pagar o preço. O apóstolo Paulo fala: aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Deus pesará a mão sobre ele. Ele está perturbando vocês. A carta que estamos estudando fala algo mais. Veja aí, o texto diz assim: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, e não somente perturbado e agitado. O texto no versículo 24 termina dizendo: transtornando a vossa alma. O que é transtornar? É interessante aqui o significado. O significado do verbo usado aqui é derrubar e desmontar. Esse é o sentido do verbo. Esses homens estão desmontando, derrubando a alma de vocês. O que significa isso, uma alma derrubada? O que vocês acham? O que é uma alma derrubada? Desanimada. A alma aqui nesse versículo, não é o espírito que sobrevive ao corpo, não é isso. A alma é o interior da pessoa. Dentro das pessoas, elas estavam derrubadas. O que significa isso? Carlos disse agora. Elas estavam desanimadas. O que mais? O que significa uma alma derrubada? Oi? Aflita, triste. O que você disse, João? Insegura, triste. Todo mundo aqui já experimentou uma alma derrubada. Ou não? Todo mundo aqui já experimentou uma alma derrubada. Na realidade, assim, esse verbo é um verbo militar. E era aplicado para descrever uma cidade saqueada. Uma cidade saqueada e destruída era o quê? Uma cidade derrubada. Derrubada, saqueada, empobrecida. Então, o que aconteceu com a igreja de Antioquia e com as igrejas da Síria e da Cilícia, todas elas? O que aconteceu com elas? Muito simples. Aqueles homens chegaram ali, pregaram um evangelho falso que não tinha nada a ver com a graça de Deus, pregaram uma mensagem mentirosa, dizendo: vocês têm que fazer a sua parte para ir para o céu, destruíram o evangelho, que fala que a salvação é pela fé somente, destruíram tudo isso, e com isso causaram uma grande agitação no coração de todos, uma grande confusão, discussões, debates. Nós aprendemos que isso aconteceu em Atos 15, fala que houve debates, brigas, discussões, e além disso, no meio disso tudo, eles fizeram com que o coração das pessoas fosse derrubado. A alma deles fosse derrubada. Eles desanimaram, ficaram tristes, inseguros, aflitos, estavam com a alma derrubada. Então, gente, a devastação causada por pessoas que pregam a mentira
é mais do que um prejuízo para a doutrina. É algo que causa prejuízo emocional. As pessoas sofrem. As pessoas sofrem por causa da doutrina falsa. Não é só uma questão teórica, cerebral, intelectual, doutrinária, não é só isso. A doutrina falsa gera tristeza. A doutrina falsa derruba a sua alma. Se alguém diz para você, um mestre aparece para você e fala assim, olha, se você não fizer essas coisas, você não pode ir para o céu. Você que até então cria no Evangelho, da graça e da salvação pela fé somente, isso vai tirar a sua paz. Você vai ficar desesperado, triste, a sua alma ficará derrubada. E esses homens causaram isso lá. Então o prejuízo foi grande, prejuízo para a igreja, para as pessoas, para a verdade, eles destruíram tudo. Vejam então a sequência. Agora no versículo 25 vem o enunciado das medidas. Ainda nessa sentença longa, nessa sentença formal no estilo greco-romano. Ele fala, a carta fala, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, era uma decisão coletiva da igreja, oficial, chancelada pelos líderes, e eles falam, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Isso aqui é a repetição do versículo 22. O versículo 22 diz exatamente a mesma coisa. E só estão repetindo aqui o que nós já estudamos no 22. Aí vejam o versículo 26. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui há um comentário sobre a vida de Paulo e Barnabé, dizendo, olha, esses homens, vocês podem confiar neles. Por quê? São pessoas confiáveis. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Podem confiar neles porque eles arriscaram a própria vida pela pregação do Evangelho. Quer prova maior do que essa? Não são homens que vivem um cristianismo só de boca. Não. Vocês podem confiar nessas pessoas. Porque eles dois, vocês sabem muito bem, vocês mesmos aí em Antioquia os enviaram para a primeira viagem missionária. E vocês sabem o que eles passaram. Vocês sabem o que eles passaram. Então vocês podem confiar na palavra deles. Além da nossa carta, aprovada pela igreja, assinada pelos líderes, nós estamos enviando homens que nós confiamos, homens que vocês não conhecem, mas que nós confiamos, e enviamos também a vocês homens que vocês conhecem. E que vocês sabem muito bem qual é o testemunho deles. São homens que entregaram sua vida, que arriscaram sua vida pela verdade. Pessoas confiáveis, confiem no que eles vão falar, porque eles não mentem, eles anunciam a verdade, e eles estão chegando aí para reforçar isso que estamos falando. Aí o versículo 27 prossegue, agora sim terminou a parte maior, e aí vem uma outra sentença. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. A preocupação deles é muito grande em deixar tudo muito claro. Dizem, olha, além de mandarmos pessoas que vocês confiam, para dar credibilidade à carta, além de assinarmos como líderes a carta, aprovados pela igreja, que unânime apoiou tudo isso, além disso, nós também enviamos homens daqui, Judas e Silas, e eles não vão ser só carteiros, eles não vão só levar a carta para vocês, eles vão ficar aí um tempo, tirando todas as suas dúvidas. Se vocês olharem a carta e não entenderem alguma coisa, Judas e Silas vão explicar para vocês. E se vocês tiverem alguma outra questão, querendo saber mais notícias sobre o assunto, Judas e Silas estarão aí para esclarecer tudo. Essa era a função deles. Não era só entregar a carta, mas ajudar a dirimir qualquer dúvida que existisse. É interessante, porque eles dois, Judas e Silas, foram muito além disso. Olha o que eles fizeram no versículo 32. Veja aí no 32, a gente vai estudar semana que vem. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos. Eles estavam com a alma derrubada. O que eles fizeram então? Consolaram os irmãos. Consolaram os irmãos, estavam tristes. Eles então, em vez de só entregar a carta e explicar a carta, eles também ficaram lá um tempo ajudando os irmãos na restauração do seu coração. O coração deles estava derrubado, caído. Eles ajudaram na restauração daquele coração, daqueles corações. E então,
o versículo 28 narra, numa outra parte, na próxima parte, as orientações básicas, que os irmãos já estudaram também. Veja as orientações básicas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. E aí vem os decretos apostólicos. Os decretos apostólicos estão no versículo 29 e são 4. E nós já estudamos esses 4 decretos. O que chama atenção aqui é uma frase no versículo 28, que é uma frase um pouco obscura. E nós não sabemos ao certo como interpretá-la, ou como entendê-la. O texto fala assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Como eles sabiam que o Espírito Santo estava apoiando aquilo? Como? Não há nenhum relato de uma manifestação do Espírito Santo durante o concílio. Não há nenhum relato, nenhuma visão, nem nada sobrenatural durante o concílio. O céu se abrindo, o Espírito Santo falando, ó, essa carta aí está 10. Nada disso. Olha, essas decisões aí, ó, positivo para vocês. Não tem nada disso. Como eles sabiam que a decisão deles tinha o aval do Espírito Santo? Interessante isso. Eles querem mostrar que, diferente dos mestres que foram sem nenhuma autorização, o que eles estavam fazendo era algo autorizado não só pela liderança, não só pela igreja, não só pelo bom testemunho daqueles homens, mas também pelo Espírito Santo. Como eles sabiam? Como eles sabiam que o Espírito Santo aprovava tudo aquilo? Se o Espírito Santo não se manifestou, não apareceu, não falou nada. Nós olhamos para o texto todo de Atos 15 e nós não encontramos essa manifestação clara do Espírito Santo. Não apareceu nenhum profeta dizendo assim, olha, assim diz o Espírito Santo. Nada disso. Então, como nós sabemos? Nós podemos deduzir o seguinte. Os líderes pensaram assim, essa carta que estamos enviando está em plena harmonia com aquilo que o Espírito Santo aprova. Como eles sabiam disso? Olha, essa carta que estamos enviando está em plena harmonia com aquilo que o Espírito Santo aprova. Mas como eles podiam saber disso? Não havia. Né? Agora, o que nós podemos deduzir, olhando isso, vem do versículo 8. Veja o versículo 8. Veja o versículo 8. Capítulo 15. É Pedro falando aqui. Pedro dando o seu testemunho. Vejam que ele fala no versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Pedro está falando do que aconteceu com os gentios. Assim, olha, eu vi, Deus deu o Espírito Santo a eles, sem que eles guardassem nada da lei mosaica. Deus concedeu a eles, na casa de Cornélio, Deus concedeu a eles o Espírito Santo, como nos concedeu a nós no capítulo 2 de Atos. Ele concedeu a eles também o Espírito Santo, sem que eles fossem circuncidados, sem que eles tivessem guardado nada da lei. Ele lhes deu o Espírito Santo. E veja o versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então Pedro disse, olha, quando os gentios ouviram o Evangelho, nós vimos que eles receberam o Espírito Santo somente pela fé. Eles não tiveram que obedecer nenhum preceito mosaico. E não tiveram que submeter a nenhuma instituição judaica, circuncisão e coisas assim. Nada disso. O Espírito Santo simplesmente purificou o coração deles. Então,
como a carta ensinava exatamente isso, como a carta dizia que o evangelho pregado pelos falsos mestres era o evangelho que não se harmonizava com a salvação pela fé somente, então eles diziam, olha, esta carta se harmoniza com o que o Espírito Santo tem feito e ensinado. Essa carta ensina, essa carta aprova o evangelho aprovado pelo Espírito Santo. Então nós temos certeza de que o que estamos dizendo para vocês é algo aprovado pelo Espírito Santo. O que está aqui não vai contra aquilo que o Espírito Santo tem feito na nossa experiência. O que está aqui não vai contra o evangelho aprovado pelo Espírito Santo nas viagens de Paulo e Barnabé. O que está aqui não vai contra o que o Espírito Santo fez na casa de Cornélio, quando os gentios se converteram. O que está aqui não contraria em nada o que o Espírito Santo tem feito na vida dos gentios. Por isso, o que está nessa carta é aprovado pelo Espírito Santo. Então é interessante observar isso. Como nós podemos descobrir se algo é aprovado pelo Espírito Santo? É simples. É olharmos as Escrituras como o Espírito Santo age. Se nós descobrirmos nas Escrituras como o Espírito Santo age, nós então poderemos dizer, olha, isso aqui é aprovado pelo Espírito Santo, isso aqui não. Foi o padrão que esses homens adotaram. O texto então termina com os decretos apostólicos, dizendo que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, era a primeira ordem, depois a segunda ordem, bem como do sangue, depois a terceira ordem, da carne de animais sufocados, e a quarta ordem, e das relações sexuais ilícitas. Então, aqui muitas pessoas dizem assim, então, isso aqui ainda vale para hoje, porque, de acordo com esse texto aqui, os cristãos devem evitar certos alimentos. Então, nós não podemos comer sangue, quem come chouriço, por exemplo, né, está em pecado porque os apóstolos proibiram. E quem come também galinhada, né? Galinhada tem sangue de galinha, não tem? Não tem? Não sei. Né? Quem come aquele bife mal passado, né? Então também está em pecado, porque come sangue. Carne de animais sufocados, eu não sei. Em casa tinha muita galinha, mas minha avó nunca matou nenhuma enforcada. Né? Sempre ela cortava a cabeça. Então não era sufocada, a coisa era muito mais cruel, né? Tinha muita dó das galinhas lá. Né? E meu avô matava porco, mas matava porco no punhal. Ele nunca pegou um porco e apertou o pescoço e enforcou o porco e comeu o porco sufocado. Não, sempre era o porco no punhal mesmo. Então, eu sei que os jovens aqui assustam com isso, né? Mas a vida no passado não era fácil, não. Porque quem pegava a galinha era eu. Né? Eu sei que era difícil. Mas notem, aqui existem essas proibições. Agora, notem bem, isso significa o quê? Isso significa que os crentes não podem comer essas coisas. Se você vai numa churrascaria e tem lá um bife mal passado, eu não posso comer porque tem sangue. Será que é isso? Não, não é nada disso. O que aconteceu, os apóstolos explicaram, o concílio explicou antes. No versículo 21, o concílio explicou por que estabeleceu essas proibições. Isso deve ficar bem claro em nossa mente. Essas proibições são 4 decretos, são 4 proibições que o concílio estabeleceu por uma razão específica, que hoje não existe mais. Diz o seguinte, versículo 21, fala assim, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então o que é dito aqui é o seguinte, olha, observem essas 4 ordens, porque os judeus estão espalhados em todas as cidades. E se vocês tiverem uma vida que não respeita esses itens, os judeus ficarão escandalizados com vocês. E se já existe um abismo entre vocês e os judeus, esse abismo se tornará ainda maior. Então respeitem os costumes deles. Não deixem os judeus escandalizados e tristes. Eles já nos odeiam. Eles já nos atacam. E eles estão ao lado de vocês, nas sinagogas e nas cidades. Eles conhecem vocês. Se vocês mostrarem que não têm respeito nenhum pelos costumes deles, vai ser muito difícil propagar a fé entre eles. Então mostrem sensibilidade. Mostrem respeito por eles.
Porque mostrando sensibilidade e respeito, evitando essas coisas, eles vão olhar para vocês de modo diferente. E vocês terão maior acesso a eles. E essa inimizade tão grande vai diminuir. E vocês poderão compartilhar a fé com eles. Eles passarão a vê-los de forma diferente. Com pessoas respeitosas, que respeitam os seus costumes. Então, por isso, observem esses decretos. Com isso, vocês poderão acessar o coração dos judeus com maior facilidade. Assim, tudo o que nós vemos nessa carta, irmãos, é maravilhoso. Por quê? Porque mostra os cristãos do passado sendo muito cuidadosos. É muito lindo isso. Eles são cuidadosos, eles são equilibrados, eles evitam escândalos, eles evitam confusão, eles fogem de tudo isso. Quando é necessário defender a verdade, você vê o apóstolo Paulo e Barnabé levantando os punhos. Mas na solução dessas coisas, na forma como administram essas coisas com o passar do tempo, nós notamos isso. O envio de uma comitiva bem preparada. Essa comitiva trata as pessoas com todo cuidado, porque sabe que essas pessoas foram machucadas. O envio de uma carta elucidativa, caprichosa, bem escrita, equilibrada. Orientações sábias, sem excessos, para que não escandalizem as pessoas, para que não deixem os incrédulos escandalizados e tristes. Nós percebemos esse equilíbrio no cristianismo primitivo. E nós temos que ser assim. Quem é o homem espiritual? Quem é o homem espiritual? Nós pensamos, nós criamos na nossa cabeça uma caricatura do homem espiritual que, meus irmãos, é só um bufão. É um teatro. É um palhaço. Ele imposta a voz para falar. Irmão. O que é isso? O que é isso? Ele não fala servo, ele fala servo. Ele não fala senhora, ele fala senhora. Meu tio pastor Mendes brincava dizendo que alguém chegou para um homem como esse e disse: e aí, bicho? Ele olhou e falou: nunca chame um servo do Senhor de bicho. Esse é o homem espiritual? Ele não ri. Ele nunca sorri. Sempre sério. Ele é espiritual. Você pergunta para ele: que time você torce? Ele fala: eu torço para o time de Jesus. Uau! Uau! Parece até que ele dorme de terno e gravata, hein? Com a Bíblia na mão, hein? Esperando arrebatamento. Ele vai à igreja, tudo sério. Nunca põe uma bermuda. Não, meu Senhor, pôr uma bermuda, jamais. Eu sou espiritual. Eu não dou risadas. Eu não gosto de nenhum tipo de gracejo. Eu falo com impostação de voz. Na hora do louvor, eu levanto as mãos. Fecho os olhos, contorço meu rosto. É o super espiritual. Irmãos, essa figura é uma figura de plástico. Tudo isso é hipocrisia. O homem espiritual não é nada disso. Nada disso. O homem espiritual não é assim. Ele não anda assim. Ele não vive assim. Isso é uma representação teatral. Só isso, nada mais. Como é o homem espiritual, então? O homem espiritual é a pessoa que um dia adquiriu plena consciência. Isso é muito real nele, não é um discurso. Ele adquiriu, pela leitura da palavra de Deus e pela atuação do Espírito Santo no coração dele, ele adquiriu plena consciência da sua miséria. É assim que começa uma vida espiritual. Ele adquiriu plena consciência da sua miséria, da sua perdição, da sua pecaminosidade, da sua sujidade, da sua vileza. Ele adquiriu isso.
Ele não fingiu, isso para ele não é um discurso vazio, ele realmente descobriu isso. Ele olhou para si e viu um coração caído. Ele olhou para si e viu um coração morto. Ele percebeu, ele viu morte aqui, dentro dele. Ele percebeu que o peito dele era um sepulcro, com o coração apodrecendo lá dentro. E a sua alma derrubada, saqueada, apodrecendo dentro dele. Extremamente infeliz, sabendo que estava vivendo numa lama, podre, suja, mal cheirosa. Descobriu isso pelo Evangelho, pela ação de Deus na sua vida. E ele então, desesperado, cansado, aflito, não podendo mais suportar isso. Coração destruído, ele procurou tantas saídas. Ele procurou psicólogos, ele procurou drogas, procurou bebidas, procurou passeios, procurou divertimentos, procurou tudo. E nada mudou. Então ele ouviu o Evangelho. Ouviu o Evangelho e aproximou-se da cruz e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Lava o meu coração. Dá-me vida. Faça com que rios de água viva brotem do meu interior. Mata a minha fome do coração. Mata a minha sede do coração. Eu invoco o seu nome. Tem misericórdia de mim. Aviva minha alma. Dá-me esperança. Lava os meus pecados. Restaura minha vida. Dá-me um novo coração, uma nova mente, uma nova alma. Livra-me desses sentimentos horríveis que eu tenho. Livra-me dessa vida vazia que eu levo. Livra-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Vem habitar em mim. Salva-me. Perdoa-me. Livra-me. Dá-me esperança. Ele se levantou dessa súplica sendo um novo homem. E como um novo homem, ele agora vive uma vida equilibrada. Ele é inteligente. Ele é alegre. Ele se relaciona com as pessoas normalmente. Ele não faz teatros. Nada disso. Nada disso. Ele não pula. Nada disso. Nada disso. Ele é um homem normal. Equilibrado. Saudável nos seus relacionamentos. No modo de tratar as pessoas. No seu comportamento. Livre de qualquer excesso. Livre de qualquer excesso. Ele é um homem normal, equilibrado e feliz. É isso que ele é. Ele é normal, equilibrado, porque o Espírito Santo ensinou ser assim, e ele é feliz, porque tem consciência da sua salvação. Esse é o homem normal. Equilibrado, homem crente, homem espiritual. Normal, equilibrado e feliz. E nós vemos isso nesses homens aqui. Os homens que escreveram essa carta, os homens que entregaram essa carta são pessoas assim. São crentes maduros. Eles são normais, são equilibrados e são felizes. E é assim que a sua espiritualidade se manifesta. Nessa vida de equilíbrio, nessa vida normal, nessa vida linda, que só produz frutos maravilhosos, dados pelo próprio Espírito que habita neles. Muito bem, queridos, na semana que vem nós vamos terminar o capítulo 15. Na verdade, não vamos terminar. Na verdade, nós vamos estudar os versículos 30 a 35. Os versículos 30 a 35 mostram a chegada da carta a Antioquia. E é muito bonito ver o que acontece lá. Os irmãos vão ver aqui, eu dividi o texto em 3 partes, e nós veremos então na semana que vem essas 3 partes. O que aconteceu em Antioquia quando a carta foi entregue. E aí vamos aprender isso, e já caminhando já quase para o final, para a última parte do capítulo 15. O livro de Atos tem 28 capítulos. Nós passamos da metade do 15. Então estamos caminhando. Não sei quantos anos ainda temos pela frente, mas vamos perseverar. Um dia a gente chega no capítulo 28, aí termina o livro. Vai demorar um pouquinho ainda, eu acho.
Muito bem, vamos fazer a oração para terminar, aí depois pastor Nicolas dá sequência, nós temos aniversariante, tem apresentação de bebê e os avisos no final. Vamos então orar agora. Senhor Deus, muito obrigado por essa carta pequena, escrita pelos líderes de Jerusalém, que acabamos de conhecer melhor. Obrigado porque essa carta nos ensina tanto acerca do comportamento cristão, acerca do evangelho verdadeiro. Explica-nos, Senhor, mostra-nos, Senhor, como o crente deve tratar aqueles irmãos que padecem porque foram vítimas de mentiras. Nos ensina essas coisas, a preocupação dos crentes de Jerusalém com os irmãos de Antioquia, o fim das desavenças, a derrubada da parede de separação entre judeus e gentios pela fé em Jesus. Obrigado porque essa carta mostra tudo isso. Ela também mostra, Senhor, o efeito da mentira no coração dos homens, causando transtorno, causando sofrimento, tristeza, desânimo. Muito obrigado porque tudo isso nos serve de alerta. E nós queremos acolher essas coisas, a fim de que pratiquemos aquilo que a carta nos ensina que deve ser feito e rejeitemos aquilo que a carta reprova. Obrigado por essas linhas que estudamos, porque essas linhas fazem com que pensemos de forma diferente e mudam o nosso modo de viver. Ajuda cada crente desta igreja. Ajuda cada crente desta igreja a fim de que a vida de cada um se encaixe nesses padrões que temos estudado. E haja verdadeira santificação na Igreja Batista Redenção. Que cada um se separe. Que cada um se separe de tudo que é teatral. Tudo que é hipócrita. Tudo que é fingimento. Tudo que é mera representação exterior. Que os irmãos da igreja se afastem disso tudo. E se afastem também de qualquer coisa que não agrada ao Senhor. Que sejam todos homens, mulheres, jovens, moços e moças equilibrados, sensatos, longe de excessos, crentes de verdade, vivendo e demonstrando a alegria e o equilíbrio procedentes da sua salvação. Concede isso à nossa igreja, que todos sejam santificados, separados de tudo que te desagrada, e que o Senhor assim se alegre ao olhar para nós juntos, ver o nosso ajuntamento e se agrade também de cada vida aqui em particular. Rogamos também, ó Deus, por aqueles que ainda não te conhecem, que não conhecem a nossa paz, que não conhecem a instrução vinda do céu e que ainda rastejam por este mundo procurando água onde não podem encontrar. Suplicamos que a sua graça opere em cada um deles, que o Senhor os alcance por sua misericórdia sem fim, que possam ouvir a sua doce voz chamando, e possam atendê-la e se render aos seus pés, que possam olhar para as suas chagas, as chagas do Salvador naquela cruz, e vejam ali o seu pecado castigado naquela cruz, e possam então se aproximar e obter o perdão e a satisfação que nada neste mundo pode dar, e desfrutando do seu perdão, da sua graça e do seu favor, possam enfim viver para o seu inteiro agrado, cheios de esperança e de alegria vindas do alto. Suplicamos essas coisas e agradecemos pelo tempo aqui. Em nome de Jesus, amém.